Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E São José dos Campos recebeu ontem mais 14 mil doses da vacina Coronavac enviadas pelo Instituto Butantan do governo do estado. Com a chegada dessas doses, a prefeitura começa hoje a disponibilizar as vacinas aos hospitais públicos e privados, que vão ficar responsáveis pela imunização de seus colaboradores. Já a vacinação dos idosos e institucionalizados vai ser feita pela equipe da Secretaria de Saúde mediante agendamento. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Gás de cozinha fica mais caro na região do Vale do Paraíba. São José dos Campos é a quinta melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. Jacareí abre cadastro para vacinação contra a Covid-19 de trabalhadores que atuam na área da saúde. Vendas do comércio varejista crescem 1,2% em 2020, diz IBGE. Aplicativo auxilia a Defesa Civil para alerta de enchentes em Campos do Jordão. São Francisco Xavier recebe novas câmeras de segurança. Sonda dos Emirados Árabes chega a Marte. Prefeituras do Litoral Norte divulgam informações sobre o expediente durante o Carnaval. Jacareí aposta no agroturismo para atrair visitantes. Taubaté Vôlei vence fora de casa. Grande final do Mundial de Clubes da FIFA acontece hoje no Catar. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou dizer que vai sair sim um auxílio emergencial por 3 meses e um reforço na Bolsa Família. Pode ser de R$200 a R$250 e um reforço de 50 no Bolsa Família. Começa, enfim, o estudo do orçamento deste ano, no 42º dia do ano. Tudo porque o Alcolumbre queria pôr um presidente na comissão do orçamento que não tinha voto, e não deu mesmo. A Clarissa Garotinho está sugerindo que entre nas comemorações do calendário brasileiro o Ano Novo Chinês. Dória e Rodrigo Maia parece que querem implodir o PSDB. E o Tribunal Superior Eleitoral, por 7-0, diz que não houve nenhum crime com a chapa Bolsonaro-Mourão, 2 anos depois. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. Agora 7 horas mais 4 minutos. Repita. 7:04. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 7 minutos. Repita. 7:07. O Distrito de São Francisco Xavier começou a receber nesta semana a instalação das novas câmeras de segurança. Moderno e eficiente equipamento de vídeo monitoramento com reconhecimento facial e tecnologia de ponta está sendo implantado em todo o município e irá integrar o Centro de Segurança e Inteligência. A ação visa inibir a criminalidade, pois não são radares de trânsito e não multam. Tremembé iniciou ontem a imunização de idosos com idades entre 80 a 89 anos no sistema drive-thru. De acordo com a Prefeitura, a vacinação acontece das 9 da manhã às 3 da tarde no centro de eventos, no centro da cidade e também nas unidades de saúde. A Secretaria de Saúde informou que conseguiu cumprir as metas anteriores e quanto mais pessoas forem imunizadas, maior será a segurança da população. Rádio Jovem Pan.
Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo. A gente tem trânsito lento no quilômetro 207 na pista expressa. Nesse ponto aí, resultado de um veículo quebrado sobre a pista. Aí, claro, a situação fica complicada para o motorista. Um pouco mais à frente, na pista marginal, ainda em Guarulhos, quilômetro 221, também tem lentidão agora, mas nesse ponto aí, por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também já segue com trânsito lento no sentido capital, na altura de Guarulhos. A lentidão agora vai do quilômetro 20 até o quilômetro 18 e também provocada pelo excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue com trânsito livre, tempo parcialmente nublado, mas o sol já vai aparecendo em grandes trechos aí da Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito livre, tempo bom e neblina em pontos isolados nesse momento. Embora o sol também já vai aparecendo, mas nesses pontos com neblina, o motorista, claro, tem que redobrar a atenção. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto segue com tempo nublado, com neblina em pontos isolados e trânsito livre. Tem obras ali a partir do quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto. No trecho de Serra, trânsito livre, tempo também parcialmente nublado, e no trecho de Serra tem a operação Pare e Siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h09. Repita. 7h09. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, conosco foi o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. O nosso WhatsApp já à disposição para perguntas ao prefeito, que é o 99707-7791. Prefeito, em meio à pandemia, parte triste, tem parte boa também. Vamos falar sobre a vacinação, falar sobre os casos hoje em São José dos Campos, como é que está hoje o controle disso. Bom dia. Bom dia, Clemente, a toda a equipe Jovem Pan e a você, ouvinte do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Um prazer estar aqui, levar informações da cidade. Em relação à pandemia, a gente tem 765 óbitos. São José ainda é das cidades com o menor número de óbitos no total, por habitante. No total são 765 óbitos. São José, entre as maiores cidades do estado de São Paulo, é a cidade com o menor número de óbitos por habitante. São José e Sorocaba são as duas menores, né? Então a gente continua com o trabalho e ao longo da fase vermelha o resultado foi alcançado. Diminuiu muito o número de internações e a gente já percebeu um menor número de fluxo dentro dos postos, né, das unidades de pronto atendimento. Então tudo isso fez com que diminuísse a ocupação dos leitos de UTI, tanto na rede pública quanto da rede privada. Eu lembro quando eu vim aqui, Clemente, quando eu vim falar sobre a fase vermelha e disse que nós tínhamos alcançado o recorde no Hospital Municipal de 138 pessoas internadas. Hoje, no Hospital Municipal, nós temos por volta de 70 pessoas internadas. Então, começou e a cada dia, graças a Deus... quase 50%, praticamente. Graças a Deus tem caído bastante. Então, pedir, agora está chegando o Carnaval, fazer um apelo às pessoas, né, que possam cumprir a sua parte, evitar aglomeração. Eu gostaria, Clemente, de poder vir aqui e dizer sem medo de errar que nunca mais a cidade irá para a fase vermelha. E eu espero não precisar decretar fase vermelha nunca mais na nossa cidade. Mas, se for necessário, eu o farei. Para isso eu preciso contar com a ajuda da população para que a gente não precise fazer isso, né? Então agora vem o Carnaval. Cuidem-se, sem aglomerações. Não terá carnaval, né, prefeito? Aqui? Isso, não teremos carnaval. O ponto facultativo foi cancelado. A prefeitura continuará trabalhando, muitas empresas continuarão trabalhando. Algumas acabaram se programando e dando o feriado. Escolas também acabaram se programando e dando feriado. Nós aconselhamos para que não o façam e que trabalhem normalmente. Até é bom para o comércio, porque aí é uma oportunidade também do comércio aberto, mais um dia, né, para tentar recuperar alguma coisa que foi, né, um baque grande em relação aos 18 dias da fase vermelha. Inclusive, a gente tem informação, prefeito, não sei se procede, de que algumas empresas, grandes fábricas, né, aqui da nossa região, já tem até dentro do próprio calendário deles, como é ponto facultativo, eles antecipam
as horas desse feriado e, consequentemente, o pessoal vai folgar agora nesse período, né? É verdade, Eloy, mas na prefeitura era assim também. O que nós fizemos? Mudamos o calendário, né? Resolveu. O que a gente fez? Havia uma compensação sobre esse feriado e nós ampliamos essa compensação, na verdade, né? Porque esse feriado esses dias que iam ser dados foram eliminados. Então, na prefeitura nós fizemos uma adaptação e aquelas empresas e indústrias podem fazê-lo também, mas algumas optaram, infelizmente, por não fazer, porque a gente acha que vai facilitar as pessoas que viajarem, aglomerarem, principalmente na praia, e é isso que a gente não pode ver de novo, que foi o que aconteceu no Natal, no Réveillon. Falamos, 15 dias depois, lotação nos hospitais. Então nós temos que tomar todo cuidado para que isso não volte a acontecer. Prefeito, existe uma conversa do senhor com os prefeitos do Litoral Norte, por exemplo, onde a maioria das pessoas desce para poder curtir a praia, curtir o verão, curtir as férias. Existe uma conversa de vocês para tentar segurar um pouco, para evitar essas aglomerações? Não é fácil, porque é o direito de ir e vir, não tem como ficar também toda hora bloqueando também, né? Mas uma conversa para poder dar uma segurada, porque se as prefeituras segurarem alguns setores, a tendência as pessoas não descer, porque não vai ter como comprar, não vai ter como circular, enfim, né? O Codivap conversa, sim, com os prefeitos, mas cada um tem a sua ação. A gente percebe que eles estão se esforçando para evitar aglomerações, mas existem dificuldades, né? A gente tem numa cidade, né, sem praia, imagina numa cidade de praia onde as pessoas se sentem mais relaxadas, né? Então eles têm dificuldades, a gente compreende. Espero que cada um se conscientize e faça a sua parte. Especialmente até porque o comércio no litoral ainda é muito mais exigido, vamos dizer assim, do que, né, em cidades urbanas. Então, quer dizer, se hoje já é difícil, né, a falta, o não poder reabrir o comércio, por exemplo, aqui em São José, imagina no litoral. Então... normalmente no verão, né, é onde esses comerciantes do litoral acabam ganhando praticamente para o ano inteiro. Isso, né? Exatamente. Então a gente entende, compreende essa dificuldade. Professor, você teve informação sobre essa fase agora, sair da fase vermelha para a fase laranja, né? Ou se houve uma recuperação do comércio, que houve uma pressão muito grande em cima dos prefeitos, né? De toda a região, enfim, né? Aqui em São José, você tem esses números? Houve a melhor? O que você pode falar para o nosso ouvinte? Olha, Clemente, ao longo do ano de 2020, apesar da pandemia, o varejo cresceu 2,5%. Incrível. Mas alguns setores puxaram esse crescimento. E outros setores sofreram muito, como os bares e restaurantes, setores de eventos, mas outros setores como construção civil, medicamentos, acabou o turismo externo, o turismo interno se fortaleceu de uma certa forma, né? Venda, enfim, vários tipos de produtos acabaram vendendo mais e serviços do que até mesmo antes da pandemia. Então a gente percebe que, no geral, o varejo, por incrível que pareça, no ano de pandemia no Brasil, cresceu 2,5%. Então, agora a gente tem que aproveitar essa onda de crescimento, né? Agora, aproveitando a sua pergunta, Clemente, uma boa notícia, 3 novas empresas em São José dos Campos, né? O Shopping das Utilidades, uma rede que vai instalar 2 lojas, a primeira já está em reforma lá no Motorama, onde era a C&C, uma área de 7 mil metros quadrados de área construída, uma grande rede, uma loja gigante em São José dos Campos. Somente as 2 lojas que eles vão fazer vão gerar por volta de 250 novos empregos. A Prolinde é uma empresa de refusão de alumínio. Nós fizemos uma obra na Marginal da Dutra que permitiu que a Prolinde fizesse uma expansão e investisse 100 milhões na cidade e vai gerar por volta de 100 ali empregos. Em frente ao Parque Tecnológico. Exatamente. E por fim, Pet to Pet. É uma empresa distribuidora e fabricante de produtos para pets, né? E eles se instalam, o headquarter, a sede do Brasil, passa a ser em São José dos Campos, ali próximo, na beira da Dutra, onde era aquela Login, a LTA, um prédio meio vermelho ali, meio com os vidros, né, meio vermelhos. Ali passa a ser, já está instalada a empresa, a Pet to Pet. Então, a rede Pet to Pet vai ser controlada também por aqui. E esse ramo cresce muito, né, prefeito? Impressionante, né? É verdade, por São José também, com geração de emprego. Então, boas notícias, 3 boas notícias na geração de emprego e renda para a nossa cidade. A hora? Agora são 7 horas mais 16 minutos. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Manhã. Use a água com inteligência.
Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. No tanque, com a torneira aberta por 15 minutos, o gasto de água pode chegar a 279 litros. O melhor é deixar acumular roupa, colocar a água no tanque para ensaboar e manter a torneira fechada. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h20. Repita. 7h20. Caraguatatuba e Ubatuba vão ter expediente normal no Carnaval. Já São Sebastião não cancelará pontos facultativos. Apenas Ilhabela não informou ainda a decisão sobre os pontos facultativos. Em Caraguá e Ubatuba, após recomendação do Estado, as prefeituras suspenderam os pontos facultativos de fevereiro. Assim, Carnaval e Quarta-feira de Cinzas vão ter serviços funcionando normalmente. A medida visa evitar as aglomerações comuns nos dias de folia e circulação de pessoas para conter o avanço da Covid-19. Em São Sebastião, o prefeito afirmou que não irá cancelar o feriado de Carnaval, conforme aderiu o Estado, mas também não haverá festividades nesses dias. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia vai ser de sol com aumento de nuvens e a partir da tarde ocorrerão pancadas de chuva que serão mais generalizadas e fortes, principalmente no Vale e na Serra da Mantiqueira. As temperaturas estarão estáveis. Neste momento temos 20 graus. Agora 7h mais 20. Repita. 7h20. Muito bem, de volta com o prefeito Fris Rambuto. Prefeito, o Brasil tem mais de 5 mil municípios e São José só está em 5ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. Muito pouco ainda, né, prefeito? Opa, queremos mais, queremos mais. Se eles conhecessem um pouquinho melhor, tenho certeza que a gente subia umas posições, né? Com certeza. Não, orgulho para nossa que cidade. Legal, né? É muito bom essa coisa, né? São alguns indicadores apontados por esse estudo, mas eu tenho certeza que a gente tem outros indicadores que podem ainda fazer com que a nossa cidade, de fato, seja a primeira cidade em qualidade de vida e para trabalhar no Brasil. A gente tem percebido pelas empresas que estão nos procurando, vindo a São José, que realmente eles sentem a diferença. Quem é daqui, a gente até brinca, o ideal é passar um tempinho fora para ver como são outras cidades. Com certeza. O pessoal acostuma, né? Mas é bacana, viu, Clemente, que a população de São José é exigente e ela quer ver sempre o poder público e até as empresas, quando ela vai comprar nas empresas privadas, é uma população exigente. E a terceira educação, né? Isso é bom, né? Ser exigente. Porque, na verdade, a gente é um desafio para a gente ser cada vez melhor. Então, cheio de orgulho aí pela nossa posição e terceira em educação. Por falar, inclusive, em educação, quais aí os investimentos para a cidade para esse ano? Foi entregue recentemente uma nova creche, né? Lá no Santa Hermínia, me parece que 400 vagas. Isso mesmo, entregamos, são 6 escolas em construção, Santa Hermínia entregamos agora a creche também do Bosque, do Paineiras, e agora volta às aulas, que foi um sucesso, né? Tem sido um sucesso, já foi segunda, terça e quarta, né? Um sucesso ao longo da semana, com todos os cuidados necessários, monitoramento, Clemente, e uma coisa que pouca gente fala, que é a implementação do novo projeto que chama Recupera. É muito importante a gente tentar recuperar essas matérias perdidas das nossas crianças, porque o ensino à distância nunca é igual do que o presencial. Então nós fizemos um grande projeto com contratação de professores, mais de 170 professores que foram contratados, mais de 700 professores por tempo determinado, toda a equipe da educação, investimento de 39 milhões de reais esse ano, para a gente criar o projeto Recupera, que é 1 hora a mais de aula para todos aqueles, para todos os dias e mais também aos sábados, com a participação daqueles que têm uma maior dificuldade. Além de uma avaliação bimestral de acompanhamento dos alunos, que é onde você define quem precisa de uma recuperação mais intensiva ou não. Então nós estamos investindo muito em recuperar o tempo perdido ao longo de 2020 para as nossas crianças em 2021. Certo. Só para concluir, claro. Clemente, aproveitando aquela parceria entre Prefeitura, Educação e Câmara Municipal com relação à exibição das aulas ainda continua, né, Continue prefeito? muito bem, né? A Câmara Municipal disponibiliza todos os seus estúdios, faz a transmissão através da Câmara, os materiais à distância da nossa rede, o material feito pela TV Câmara, o material impresso e o portal nosso, o LED, o portal onde as crianças acessam e retiram seus materiais. Várias formas de conteúdo à distância para que eles se mantenham antenados mesmo não estando fisicamente na escoa. Prefeito, a gente sabe que muitos pais, ou alguns concordam,
outros não, com relação ao retorno às aulas, em razão dos professores ainda não serem vacinados. Como é que você vai ler isso, prefeito? Olha, por isso que não é obrigatório, né, Clemente? Outra questão é o seguinte, quem define as vacinações é o Plano Nacional de Imunização. Eles que dizem as categorias, a gente tem que cumprir isso. Os nossos professores já estavam em sala de aula, mesmo não tendo os alunos, quero aqui agradecer, parabenizar todas as equipes das escolas, e agora recebem os alunos com todo o cuidado. Nós temos um monitoramento, caso aconteça um caso de familiares ou de aluno, a gente tem todas as ações necessárias a fazer, até podendo chegar ao bloqueio de toda a escola, onde ela passa a não ir durante 1-2 semanas presencialmente. Então, tudo com cuidado para que a gente possa garantir a saúde e, ao mesmo tempo, considerar a educação como essencial com a volta às aulas. Prefeito, seu passaporte está em ordem? Para... Índia. Ah, sim, nós vamos... para Índia. Dia 22 nós estaremos, eu fui convidado pelo ministro Marcos Pontes, pelo Clésio, diretor do INPE, e nós vamos ter o lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro. E vou dizer, hein, Clemente, 100% brasileiro e 90% de São José dos Campos. São José dos Campos, que bacana. Então eu quero aqui parabenizar a CENIC, Engenharia, Indústria e Comércio, que faz parte do projeto do Amazônia 1, a Orbital Engenharia, a Fibra Forte, a Omnicis Engenharia, empresas de São José dos Campos, que é a Equatorial, empresas de São José dos Campos, que fizeram todos os sistemas, peças desse satélite, claro, ao INPE, aos seus cientistas, do INPE, ao Clésio, o nosso diretor do INPE, e mais importante, o serviço que esse satélite vai prestar, que é o de monitoramento da Amazônia. Então o Amazônia 1, satélite 100% brasileiro, será lançado no dia 28 na Índia. O ministro Marcos Pontes me convidou e eu estarei presente nesse lançamento do satélite na Índia. Eu vou, Clemente, vou ficar na base, hospedado na base de lançamento, 1 ou 2 dias dentro da base de lançamento, porque tem todo... você tem que ficar... Praticamente a gente vai 3 dias antes e tem que ficar 3 dias em quarentena. Não vai poder sair para lugar nenhum. E aí depois, dia 22. Eu já dia 22, mês agora. Chega dia 24, aí fica 2-3 dias de isolamento, isolados. Seria maior a quarentena, mas por conta de ser uma missão oficial do governo brasileiro, diminuíram a quarentena, e aí fica ali na base, faz o exame lá de novo, tem que fazer exame aqui, exame lá, e aí acompanha o lançamento e depois volta para o Brasil. Isso esse mês ainda, 22 deste mês. Deste mês, na segunda-feira da outra semana, pós-carnaval, eu retorno no início de março. Então tá bom, prefeito. E além do senhor, vai algum outro vereador, por exemplo, comitiva? O vereador Juvenil Silvério, que foi, na verdade, é funcionário do INPE, foi funcionário do INPE, o vereador Juvenil Silvério, está muito ansioso, porque ele trabalhou com isso, esteve próximo dessas pessoas, esses técnicos que fizeram, e todo o processo de engenharia do Amazônia, o Juvenil conhece pessoalmente. E o nosso secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, o Alberto Marques Filho, nos acompanhará na viagem. Ele que tem os contatos com todas... O Mano, ele que tem contato com todas essas empresas. Então tá bom, a hora? Agora 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Agora 7h30. Repita. 7h30. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial registrou ontem alta de 0,20% aos 31.437 pontos, enquanto a Nasdaq, de cunho tecnológico, recuou 0,25%, fechou em 13.972 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,51, com queda de 0,12%. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou ontem em queda de 0,45% aos 119.696 pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,2% ante o real, cotado a R$ 5,37. 7h31.
Repita. 7h31. Muito bem, de volta com o prefeito Feliz Ramute, São José dos Campos, aqui no nosso Jornal da Manhã. Nosso WhatsApp é o 99707-7791 para perguntas ao prefeito. Eloy, vamos perguntar ao prefeito as perguntas ouvintes aí do nosso chat? Perfeitamente. Nosso YouTube, né? Transmissão ao vivo do Jornal da Manhã da Jovem Pan de São José dos Campos pelo nosso canal do YouTube. Prefeito Eric Arruda Medeiros, ele disse que gostaria de saber se haverá mais convocações de professores efetivos em São José dos Campos. Tá a pergunta aí do Eric Arruda. Então, nós já fizemos 1.700 contratações, na verdade é uma gestão que mais contratou professor, e em dezembro foram 172 professores efetivos chamados. Esse concurso tem validade e nós vamos chamando de acordo com a demanda e de acordo com as vagas disponíveis, porque existe uma lei federal agora que você não pode criar vagas, você pode preencher as vagas disponíveis. Então nós já chamamos todos os professores para as vagas disponíveis na prefeitura. Aqui tem a Rosângela, moradora do bairro Vila das Flores. Ela diz o seguinte, que lembrá-los para falar com o prefeito sobre a implantação do parquinho no bairro Vila das Flores, na Zona Sul. Soube que eles estão com projetos de implantação e reformas de novos parques, mas vi que o bairro Vila das Flores ainda não está nesta lista, prefeito. Excelente colocação. Sim, existe a previsão no Vila das Flores, conheço bem ali. É um bairro muito bacana, por sinal, né? Na região sul da cidade. Gosto bastante do Vila das Flores, mas ele necessita ainda de uma área melhor. Tem um campo de futebol ali no canto esquerdo, e a gente precisa levar mais uma opção aí de lazer para o Vila das Flores. Excelente lembrança da ouvinte. E ela fala o seguinte, que precisamos urgente porque o parque está próximo à academia ao ar livre, porque as crianças só brincam nesta área da academia e estão se machucando bastante. Porque acaba brincando. Nem poderia, na verdade. Nem poderia, teve um caso, aconteceu no passado, que uma criança até perdeu o dedo numa academia ao ar livre, né? Por isso que a gente coloca na placa da academia que não deve ser utilizado por crianças. Célio de São José dos Campos pergunta o seguinte, prefeito, bom dia. Na Princesa Isabel, Zona Norte, precisa de ciclovia. E quando vai ocorrer melhoramento na Sebastião Gualberto? Então, a Sebastião Gualberto tem um grande projeto de duplicação da Sebastião Gualberto. Nós estamos em fase final de definição deste projeto e sim um gargalo ali da entrada para a região norte. Então ele tem razão, existe um projeto da Sebastião Gualberto sim, para que a gente possa ampliar as faixas indo em direção à rede ferroviária federal, ao trilho do trem, tem um grande espaço ali e isso está em discussões com a SPU, Secretaria de Planejamento de Patrimônio da União. Pegando como gancho ali na altura ali na finalzinho de JK, vai subir para pegar lá a Via Cambuí, sempre tem alagamentos ali, né, prefeito? E houve um alagamento muito forte ali. Tem algum projeto para isso? Deu para entender onde é o local ali? Ali embaixo, no bairro do Cambuí, em frente ali, em frente à Havan ali, né? Da Havan, na rotatória da Havan, da JK. Ali, Clemente, tem 3 grandes aduelas que passam embaixo do supermercado ali, do Atacadão, né? Isso. Que passam embaixo do Atacadão. E para atravessar o trilho do trem, eles diminuem. Existe sim todo um cálculo que está sendo feito, porque existe um risco de, se você abrir muito a saída lá, pode até atrapalhar o pessoal do Sapê, que fica ali na frente. Mas nós não tivemos grandes problemas, por exemplo, no Corintinha, mas tivemos na rotatória um caso pontual, com uma chuva acima da média, e também fizemos um trabalho de desobstruções de bueiros. Nessa época de chuva a gente tem que estar atento, lembrando, a gente faz o desassoreamento dos rios, e vou contar para você já em primeira mão, nós vamos aqui lançar 5 novos projetos de drenagem, que já vão para licitação, provavelmente até o final até amanhã, ou no início da semana que vem, para várias regiões da cidade, e aí depois eu vou contar para você quais são as vias previstas do nosso projeto de drenagem. Prefeito, está indo para o seu 5º ano de mandato em São José dos Campos. Viu tanta água cair como este ano ou não? Olha, é incrível a quantidade, né, de água pontual em curto espaço de tempo. Sim. Acho que já tivemos verões com mais água, mas não de forma tão concentrada, né? E a gente teve, graças a Deus, nenhum problema grave onde tivesse óbitos ou alguma coisa do gênero. E a nossa Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e o Fundo Social de Solidariedade, em alguns casos onde é necessário, né, tem algum problema de dano na casa, precisa de colchão, cama, enfim, algum eletrodoméstico, nós estamos à disposição também com esses, mas foram poucos os casos e bastante pontuais, mas o verão não acabou, então nós precisamos ficar atento ainda, caso surjam novos problemas nas regiões da cidade. Você comentou alguma coisa sobre o Cambuí, que eu falei que era perto da Havan, depois você estava entendendo em outro lugar. Sim, é o residencial Cambuí ali, que passa embaixo da Dutra, né? E no projeto da Dutra, ali faz uma curva, o Rio Cambuí faz uma curva, um L ali, e
e aquilo precisa ser retificado para o leito real do Rio Cambuí. E no nosso projeto de duplicação da Dutra, nós apontamos isso para o governo federal, que incluiu já essa obra também na duplicação da Dutra das marginais, também a nova drenagem para os bairros ali, e isso vai acabar com a enchente por ali. Agora, só complementando, na verdade não é nem complementando, seria uma outra pergunta. A gente estava falando aí do verão e também com o aumento das chuvas, na verdade o aumento do volume de água e das chuvas, o que vem aumentando também, prefeito, é a questão do pernilongo, né? A gente sabe que nessa fase, nesse período do ano, a população reclama realmente com relação aí aos pernilongos, e eu tenho aqui um dado que em janeiro do ano passado, de 2020, foram 294 pedidos de fumacê. Já esse ano, nesse janeiro, 1.482 pedidos. A prefeitura parece-me que intensificou aí essa questão do serviço de fumacê na cidade. Como é que está sendo? Ele responde depois do intervalo. A hora. Já. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas 40 minutos. Repita. 7h40. Muito bem, prefeito Felício aqui na Rádio Jovem Pan hoje conosco e respondendo a pergunta da Ellen sobre os pernilongos aqui em São José, que este ano o número de pedidos aumentou bastante, prefeito. Lembrando, nós não tivemos nenhum problema em relação a óbitos por dengue no ano de 2020, graças a Deus. Ainda bem. Fizemos a avaliação de densidade larvária nesse início de ano e graças a Deus ela é baixa, o que mostra que nós não teremos também grandes problemas ao longo de 2021 e ampliamos em 50% o número de novos equipamentos para o fumacê. O equipamento de fumacê custa por volta de R$30 mil, né? Compramos os equipamentos novos e aqui vocês prestam um grande serviço falando, né? Por onde o fumacê vai passar, conforme as demandas, a gente faz a programação, tem uma programação, mas num bairro onde a demanda está mais necessária, nós vamos lá e passamos na frente para poder fazer o fumacê. Então, conforme as ligações do 56, por isso que é importante fazer essa reclamação no 56, mas ampliou muito e nós estamos trabalhando, lembrando que quando chove também tem um problema, porque aí a gente não consegue fazer o fumacê. Não dá pra fazer, claro. Então, quanto maior a chuva, tem um problema em relação a isso. Mas as equipes estão na rua. Ontem mesmo, por volta de 6 ou 18 horas, eu cruzei uma equipe que estava fazendo fumacê ali na Iguape, né? Então, sim, estamos trabalhando e intensificamos para evitar as reclamações. Mas ainda tem o serviço nas margens do rio também, né? Bem lembrado. Na verdade, além do fumacê, a gente faz o serviço de larvas para evitar o nascimento, né, dos mosquitos, aplicando o produto correto, né, de acordo com as licenças sanitárias e ambientais, para que a gente possa também fazer esse trabalho de prevenção em relação à infestação de pernilongos. Ontem foi no Iguape, que é região sul também, né? Hoje tem Campos Alemães, Alto do Bosque, Conjunto Dom Pedro 1 e 2, Conjunto Eumano Ferreira Veloso, Conjunto Papa João Paulo II, Residencial União, Residencial Gaso, Jardim Capitinga, Parque dos Ipês e Bosque dos Ipês. Fumacê hoje, se não chover, né, prefeito? Não, eles já devem estar trabalhando, né? Prefeito, agora com relação às motos na contramão. Daquele vídeo, né? Isso. Eu não sei se todos viram, que estão nos acompanhando, mas apareceram uns vídeos de madrugada, né? Um pessoal que resolveu sair das suas casas para atormentar a vida dos outros, né? Andando com motos em alto volume e na contramão, né? Então tem um presente para todos eles, 94 infrações emitidas pelos nossos agentes de trânsito. Pena que eu não posso assinar, porque eu gostaria de mandar com a minha assinatura, né, essas infrações, cartinha, né? Com uma cartinha, né, parabenizando né, pela infração, né? Pela infração cometida. E vai ser assim, viu? Eles que voltem a fazer, que vão receber infrações nas suas casas. Foram 90, através do nosso sistema de câmeras, identificamos todos os que estavam envolvidos naquele passeio de madrugada de moto pela cidade, um grupo de 40, 50, 60, 98 infrações. Alguns receberam 2 infrações. Quem estava com viseira levantada recebeu infração, quem andou na contramão, temos tudo registrado. E eles tudo pelas câmeras do COI? Tudo pelas nossas câmeras do COI, do novo, na verdade, CSE, do Centro de Segurança e Inteligência, por isso que ele serve para segurança, serve para monitoramento de trânsito. Então esse é o presente que eu faço questão de enviar para esses cidadãos que não sabem o que é cidadania, onde a gente
Não respeitam o próximo, não respeitam o próximo e resolveram sair de madrugada para atazanar a vida dos outros. E vão continuar fazendo isso, seja nos fluxos ou seja nesse tipo de atitude. Ele pode entrar com recurso ou não? Vai poder entrar com recurso, entrar, sim. É outra coisa. Então, tá bom. Prefeito, pergunta do Cid aqui, para fechar com o senhor aqui, o Cid do Parque dos Sinos de Jacareí. Bom dia. Sobre a fala do prefeito sobre a geração de empregos, tem algum acordo com a prefeitura para a contratação de residentes de São José dos Campos? Normalmente... Confesso que não entendi muito bem a pergunta dele. É que ele tem razão na colocação. É porque normalmente quando é obra pública, nós fazemos um acordo de contratação. Não podemos obrigar. Então a gente faz um acordo em obras públicas para que aquela construtora, a empresa que está fazendo a obra, contrate um mínimo, 85%, 90% de pessoas residentes em São José. Em obras privadas, que são os casos, são empresas, a gente não pode interferir, é claro, mas nós temos grande mão de obra em São José e tenho certeza que a nossa mão de obra vai ter preferência até por conta da qualificação da população de São José dos Campos. Perfeito, obrigado por sua vinda aqui à rádio mais uma vez, sucesso. Estamos sempre às ordens. Foi bem rápido, mas foi muito bom poder responder as perguntas dos ouvintes. É sempre bom poder estar próximo da população de São José dos Campos através da Jovem Pan. Obrigado e um bom dia a todos. Foi rápido, mas de qualidade, né? Mas não foi rápido também. Ele entrou no ar, que hora entrou no ar? Às 7h06, praticamente quase o jornal todo. Inteiro dele. Agora, é impressionante, né? Como é que as pessoas descobrem que está aqui o prefeito, a gente chama no ar aqui, é o que vem de pergunta, né? Isso, na verdade é uma bom. Só, né? Quando o papo é bom, passa depressa. A gente nem percebe, né? Porque a quantidade de perguntas que a gente tem aqui, prefeito, a gente vai encaminhar todas elas para a sua pessoa, para que todos possam pelo menos tenham as informações passadas para você. E o que é bacana de tudo, prefeito, que o ouvinte ajuda a gente a fazer o Jornal da Manhã. Isso é muito interessante, viu? Bacana. E recadinho da saída, 85 anos ou mais, chegou a sua vez já, Clemente? 85 não? Não, 85. Falta. Modalidade agora em drive-thru, né? Hoje a vacinação, 85 anos e mais, tá? Deixa eu aproveitar então a pergunta aí, já que falou que 85 não tem isso ainda, prefeito. Eu não consigo furar fila, não? Não consegue. Parece que você tem que ir lá para Manaus, lá parece que lá tem esse negócio lá, tá bom? 85 anos ou mais, 40 UBSs, 4 casas do idoso e o drive-thru no CEF. As UBS, Casa do Idoso, das 8 às 17 horas e no CEF, no drive-thru, das 8 às 15. É importante levar uma cópia do RG, porque facilita a gente fazer o cadastro e o comprovante de residência no drive-thru, tá bom? Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, hora 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Agora 7 horas mais 48 minutos. Repita. 7h48. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Atlético Mineiro e Fluminense empataram sem gols no Maracanã pela 35ª rodada do Brasileirão, fazendo com que o Galo desperdiçasse a chance de se aproximar ainda mais da liderança do campeonato. Com o resultado, o Alvinegro chegou a 61 pontos na terceira colocação, 5 a menos que o líder Internacional, que perdeu na rodada para o Sport por 2-1. O empate também não foi bom para o tricolor das Laranjeiras, que interrompeu o embalo de 3 vitórias seguidas e ainda não carimbou a vaga para a Libertadores 2021. O Fluminense chega a 57 pontos na 5ª colocação. Com belos gols e 2 times buscando o ataque, Corinthians e Atlético Paranaense ficaram no empate por 3-3 ontem à noite em Itaquera pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e continuam embolados na tabela em busca de uma nova vaga na Copa Libertadores 2021. O Timão ficou 3 vezes à frente no placar, com Gustavo Mosquito 2 vezes e Gabriel, mas o Furacão reagiu em todas ou melhor, voltando agora sim, reagiu com todas, com gols de Abner, Fernando Carnezin e Vitinho. A igualdade no confronto direto não deixa ninguém escapar na tabela, mas deixa o Timão em situação ligeiramente melhor para a reta final do Brasileirão.
O São Paulo segue sem vencer em 2021. Na noite de ontem, o tricolor empatou por 1-1 com o Ceará no Morumbi pelo Brasileirão, em um jogo que ficou maluco nos acréscimos. Depois de Volpe dar de presente um gol para Léo Chu, após falha, Luciano empatou. No geral, porém, o destaque da partida foi o goleiro Richard. No primeiro tempo, quando os donos da casa criaram um caminhão de chances, ele se destacou com grandes defesas. O Vozão, embora não tenha feito uma boa partida, conseguiu conquistar ponto importante fora de casa. Pior para o São Paulo, que em crise não conseguiu vencer no primeiro jogo sob o comando do interino Marcos Visoli. E agora acumula 7 jogos sem vitória no Brasileirão, além de desperdiçar a chance de se aproximar dos líderes. O Al-Ahly divulgou ontem os detalhes do jogo contra o Palmeiras, que acontece hoje ao meio-dia, horário de Brasília. O vencedor do confronto ficará com a 3ª colocação do Mundial de Clubes. Ao contrário do que ocorre em outras fases do torneio, não está prevista a prorrogação. Em caso de empate, as equipes vão direto para a disputa de pênaltis. Logo após a disputa pelo 3º lugar, ocorre a decisão do Mundial entre Tigres e Bayern de Munique. O Inter sonhou em tirar 4 pontos de diferença do Flamengo na disputa do título do Brasileirão a 3 jogos do fim. Acordou na noite de ontem com uma derrota por 2-1 para o Sport em pleno Beira-Rio pela 35ª rodada. A distância para a vice-líder permanece em apenas 1 ponto e com confronto direto pela frente. O time pernambucano comemora os 3 pontos preciosos na luta contra o rebaixamento. O Fortaleza venceu com facilidade o Vasco por 3-0 ontem à noite e deu um enorme passo para se manter na Série A. O Leão foi melhor durante toda a partida. Conquistou 3 pontos com gols de Igor Torres, Davi e Romarinho e deixou o time carioca na zona de rebaixamento em situação delicada a 3 rodadas do fim. O Santos não avançou pela contratação de Thiago Nunes para substituir Cuca. O técnico não é unanimidade na diretoria e a pedida inicial está acima do limite salarial do Peixe. Thiago ainda não está descartado, mas o Peixe prefere avaliar outras opções e adota cautela. A definição do substituto de Cuca não deve ocorrer nesta semana. O Alvinegro não vai pagar mais do que a comissão técnica de Cuca recebe atualmente e por isso essa situação fica em stand-by. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta, Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Estas 3 avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radar móvel também na Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com a situação complicada para o motorista no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, pista expressa. A gente já tem mais ou menos uns 5 quilômetros de lentidão nesse momento, começando ali no quilômetro 205 e ainda é reflexo de um veículo quebrado sobre a pista. Situação complicada para o motorista por ali. Pista marginal também na altura de Guarulhos não está melhor, muito pelo contrário, piorou um pouco. 219, pista marginal também tem lentidão, mas aí por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também está um pouco mais complicada nesse momento a situação. Trânsito lento do quilômetro 25 até o quilômetro 18, ali na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem, assim como a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, e Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com tempo bom e trânsito livre neste momento. Apenas 2 observações aqui, a Floriano Rodrigues Pinheiro e a rodovia dos Tamoios, ambas têm operação pare e siga em seus respectivos trechos de serra. Agora às 7 horas mais 54 minutos. Repita. 7h54. Vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sena. Dá para a gente adiantar os assuntos que foram conversados entre Paulo Guedes, presidente da Câmara, presidente do Senado, assuntos que foram levantados também na reunião ministerial, sobre o auxílio emergencial. Seria
Isso ainda é informação não confirmada. Por 3 meses, no valor de R$200 a R$250, um reforço de R$50 também por 3 meses no Bolsa Família. Isso seria possível porque ia dar um reflexo de 20 bilhões nas contas, ia subir só um pouquinho em décimos de percentual a dívida pública brasileira, dívida interna pública, né? E seria possível não furar o teto, incluindo isso na PEC do Pacto Federativo, estabelecendo condições de limites, de emergência. Então, isso está caminhando. Outra coisa que começa a caminhar é o orçamento. E aí a gente fica arrepiado ao saber por que estamos no 42º dia do ano e ainda não temos orçamento de 2021. O governo tem que usar usou em janeiro 1/12 do orçamento do ano passado, né? E está muita gente preocupada aí com folha de pagamento. E por que ficou parado? Agora a gente descobre, né? Ontem, a deputada Flávia Arruda, mulher do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda, representante do Distrito Federal, foi eleita presidente da Comissão Mista do Orçamento. E se instalou a comissão. Por que não se instalava? Porque o presidente do Senado tinha outro candidato à presidência da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Elmar Nascimento, do partido dele, do DEM, da Bahia. Então não instalou e não saiu o orçamento por causa disso, por uma birra. É incrível, assim como lá na Câmara, o que foi decidido ontem na Câmara, né, por votação de 339 a 114, a autonomia do Banco Central, que estava parada lá porque o Rodrigo Maia estava birrento que ele queria ser reeleito. E aí para tudo. Incrível. A autonomia do Banco Central já leva um oxigênio para o mercado, né, que vai saber que não vai ter influência política nem do ministro da Fazenda, ministro da Economia, nem do presidente da República, na política monetária, na defesa da moeda contra a inflação, na distribuição do crédito, na política de crédito com a variação da taxa básica de juro. Né. Um presidente e 8 diretores. Para mexer com eles, vai ter que ter licença do Senado. Vão ter mandato fixo de 4 anos, que não vai coincidir com o mandato do presidente da República, né? Então, essas coisas estavam paradas lá, né? Enquanto outros assuntos, por exemplo, a deputada federal Clarissa Garotinho, que é filha da Rosinha e do Antony, ambos foram presos e foram governadores do Rio de Janeiro, ela tem um projeto de lei para incluir no calendário de datas comemorativas nacionais o Ano Novo Chinês, de 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Então, ficam tratando de coisas assim, né? Bom, vocês todos devem saber que deu 7-0 no Tribunal Superior Eleitoral, unânime, portanto, rejeitando uma ação do PDT, porque não tinha prova, não existia o crime, não tinha nada, né? O PDT se baseou numa reportagem da Folha de São Paulo para dizer que a chapa Bolsonaro-Mourão tinha que ser cancelada, portanto não valeu a eleição, né, porque eles tiveram ajuda de empresários do varejo que teriam pago esses disparos na rede social contra o PT, só que não tem prova nenhuma, não tem nada, os votos mostram, não tem fato, não tem prova, não tem crime, né? Aí deu 7-0, agora se perdeu tempo, quem vai pagar a justiça por todo o trabalho que teve? Demorou 2 anos para ver isso. Imagina se fosse o resultado contrário. Depois de 2 anos de governo, dizer, olha, não valeu. A chapa não podia ter sido registrada. É uma coisa incrível. Essas coisas que a gente vê aqui no Brasil meu Deus do céu, né? Devia haver uma multa por ocupar a justiça por questões assim que são nada mais que vento, né? Bom, e para encerrar, só para lembrar que
Dória e Rodrigo Maia parece que estão implodindo o PSDB, com as ambições dos dois. Fica aqui o registro, vocês vão observando o que está sendo feito no PSDB, que está reagindo, claro, aos dois, né? O Rodrigo Maia se implodiu lá na Câmara, né? Tentou implodir o país, paralisando muitos projetos importantes que agora estão andando. Aí foi chamado pelo Dória, mas já está, o pessoal tradicional do PSDB, ele chegou lá pedindo a expulsão do Aécio e quer mandar no partido. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. Agora 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.